Todos dando continuidade, então, à disciplina nossa de Eco de ELTE 01. A gente está trabalhando, agora a gente já está chegando em algumas coisas mais práticas, né, na questão da implementação. E a próxima aula, sem ser essa, na próxima aula, a gente entra em metodologia científica. Então a gente vai fazer uma mudança bastante grande no ritmo, no jeito dos conteúdos que a gente está passando. Mas, por enquanto, vamos fechar aquele conjunto que a gente teve dessa área inicial, né? Fazendo uma pequena revisão inicialmente. Então, a última aula, as últimas duas aulas a gente tratou com os dois níveis da linguagem. O primeiro, a gente falou da questão, eu acho que aqui, deixa eu só, acho que aqui já tá com, isso. O primeiro a gente falou da questão de gramática, não gramática no sentido de escrever correto, mas no sentido de conseguir interpretar uma informação, conseguir interpretar um texto, fazer todas as análises, né? E aí a ideia nossa é a gente conseguir ler um texto, interpretar, tirar o conteúdo, o conceito e transformar aquilo em informação útil para a gente. A gente viu todos os processos. Várias pessoas com várias questões diferentes, então a gente juntou algumas dicas nesse sentido, né? Como é que a gente consegue melhorar essa questão? E se a gente precisa melhorar, provavelmente a gente está com um problema chamado analfabetismo funcional. Então, para a gente sair disso daí, é o caminho de aprendizagem de leitura. Então, aumentar a frequência. Cada vez que você for ler, principalmente textos, livros, dê uma olhada no sentido, o que aquilo quer dizer, por que aquilo quer dizer. Participar de grupos de leitura, tem várias técnicas de interpretação de texto, desde as mais simples, semântica, o que cada palavra significa. A gente parte para sentido, por exemplo, de a relação dos elementos na frase, quem é sujeito, quem é verbo, indo para um sentido maior, qual que é a relação entre as frases, ou entre os períodos numa frase, ou entre as frases no parágrafo, qual que é a interpretação dos parágrafos dentro do texto. Então a gente vai subindo esses conteúdos. A gente, devagar, à medida que a gente for continuando estudando, a gente vai pegando cada vez conteúdos mais complexos para a gente treinar as nossas habilidades. Do mesmo jeito que numa academia a gente vai aumentando o nível do peso. E se não está difícil, né? Cuidado, não é se alguém ainda pensa na ideia do no pain, no gain, tá errado. Na academia não precisa doer para fazer, para ter ganho, para ter retorno. Mas tem que ter esforço. Se você faz um movimento sem esforço, aquilo realmente não está agregando nada em termos de hipertrofia muscular. Aqui é a mesma coisa. Se eu estou lendo um texto e eu não estou tendo dificuldade, ótimo, você está absorvendo a informação que aquele texto está te entregando. Mas não necessariamente você está ampliando a tua capacidade de interpretação. Então a gente tem que balancear isso daí. Então a primeira camada, a gente vê a questão bem de leitura, né? A segunda que a gente viu na semana passada, a lógica, ou como é que eu uso a linguagem como ferramenta de raciocínio. E aqui já começam algumas coisas interessantes para a gente que seremos engenheiros, né? No dia a dia, eu vou precisar convencer pessoas, eu vou precisar entender o que elas estão falando, eu vou precisar ler manuais, a gente já viu isso na gramática. Com esse conjunto de informações, a gente vai propor ideias, vai tentar encontrar onde que estava errado, quais são as razões daquilo ser daquele jeito. A gente comentou, por exemplo, de duas metodologias que a gente utiliza muito muito ainda hoje, dentro, por exemplo, da engenharia de produção, para tentar encontrar o erro, né? A gente tem os quatro porquês. Os porquês, se eu não me engano, junto com acento, porque é o porquê de alguma coisa acontecer. Então, os quatro porquês, você vai questionar até encontrar 4 níveis de perguntas. Você vai perguntando em sequência, encontrando as razões. Por que isso acontece? Por causa de tal coisa. Por que tal coisa acontece? Por causa de outra coisa. Por que tal coisa acontece? A ideia é que depois de 4 níveis de pergunta, você começa a chegar realmente à raiz do problema. E a gente também tem uma outra técnica que é o 5W2H, que são as perguntas do inglês, o who, when, where, how, e esses questionamentos no português, o porquê, para quê, como, quando, onde,
de que jeito. Essas questões, elas delineiam o problema pra gente. E tudo isso de uma maneira quase vocálica, né? De maneira verbal da gente falar. E nos ajudam a raciocinar e a conseguir encontrar a fonte dos problemas. E é essa a questão que a gente quer analisar. A gente quer encontrar a fonte desses problemas e conseguir resolvê-los. Então, tem algumas métricas bem interessantes pra gente aqui. Uma coisa interessante que eu comentei com vocês de 2 trabalhos, né, que eu apresentei para vocês. A linguagem, a língua que nós utilizamos impacta no processo de decisão. A gente viu que quando você toma decisão na sua língua original, na sua língua materna, você está muito mais atrelado às questões culturais, você está muito mais arraigado a sentimentos até, digamos assim, a preconcepções. Quando a gente usa, por exemplo, uma segunda língua, parte disso some. A gente toma uma decisão mais neutra. Obviamente que tem situações que tomam uma decisão mais neutra, tirando a carga emocional, é legal. E tem situação que tomar uma decisão neutra sem a carga emocional é ruim. Então não tô falando que seja bom ou ruim, mas é pra gente pensar o impacto que a linguagem causa na gente. A mesma pergunta, do mesmo jeito, se eu fizer ela em português e se eu fizer ela em inglês, nativos de português, nativos de inglês, vou ter resultados diferentes. A gente viu um outro exemplo que aí ficou bem prático na aula passada, né? Eu fiz um questionamento a mesma pergunta com os mesmos resultados, só que em um cenário, aquela droga que a gente ia administrar para a população ia matar 2/3 da população, e no outro cenário, ela ia salvar 1/3 da população. Só que salvar 1/3 é matar os outros 2, e matar 2/3 é salvar o outro terço. Então é só a maneira de expressar, uma trazendo para o lado positivo, uma trazendo para o lado negativo. A gente teve uma diferença de 20% nas respostas aqui da própria turma que a gente fez. Então é bom a gente parar um pouquinho e pensar assim, nossa, a linguagem, a fala, a maneira que eu falo, o jeito que eu falo, como eu escolho, podem não é indicar, pode até mesmo incentivar a pessoa a tomar uma decisão para um lado ou para outro lado. Então não é que é só português, não, é simplesmente toda maneira que a gente tem de apresentar informação, de aquisitar informação, de raciocinar e de apresentar conclusões. E de certo modo é isso que a gente faz como engenharia, tentando em algumas situações não utilizar a linguagem português, mas utilizar, por exemplo, uma linguagem matemática, utilizar, por exemplo, uma linguagem de programação, utilizar uma linguagem gráfica de simulação de circuitos, um esquemático. Então a gente continua utilizando linguagem, às vezes de maneira um pouco diferente. Para a gente fechar esse processo, eu comentei rapidinho na aula passada e já bati um papo agora nessa breve revisão, mas a terceira perna que a gente tem na linguagem é a linguagem como meio de comunicação. Como é que eu uso a linguagem para transferir uma ideia que eu tenho para outra pessoa, para que essa outra pessoa possa entender, possa estar ciente da minha ideia. E tem um problema que a gente não tem muito controle, e realmente muito pouco controle no o que a outra pessoa está escutando, ou o que a outra pessoa está prestando atenção, ou como é que ela está interpretando. Por isso que a linguagem escrita, mensagem, principalmente agora na época de internet, né, ela é complicada, porque a mesma frase eu posso interpretar de maneira diferente, né? Tem um episódio muito legal do How I Met Your Mother, que daí a Lily conta como é que ela conhece. Agora esqueci o nome do marido dela. Daqui a pouco alguém grita aí. A Lily conta como é que ela... O Marshall, né? Obrigado. A Lily conta como é que ela conheceu o Marshall. E aí ela fala, ai, não sei porque ele veio... Ou o Marshall que conta como é que conheceu ela. Agora eu não me lembro exatamente o cenário, mas se ela conta, ai, que coisa linda. Aí as meninas, ai, que coisa linda, bonito, então, isso aqui. Aí eu não sei se é o Ted que vira e fala assim, não, mas isso aí que você tá falando, você só acha bonito porque o Marshall era um cara bonitão.
Aí passou um feedback, né? Ela viu, mostrou o que aconteceu na época. Aí ele fala: e se ele fosse um cara estranho? Você ia achar horrível. Repete o mesmo cenário. Eles voltam, imaginam no passado acontecendo as mesmas cenas do mesmo jeito. Só que em vez do Marshall falar as palavras de maneira bonita, ele fala exatamente as mesmas palavras, os mesmos textos, mas com uma cara meio tipo assim: eu vou te matar. Sabe, uma cara bem pesada. A mesma mensagem, as mesmas cenas, a mesma sequência de cenas, a mesma troca de frases. É completamente diferente. Vira um filme de romance, água com açúcar, e passou para ser um filme de horror Sexta-feira 13. E é muito legal. Agora imagina você em processo escrito, distante da pessoa, sem ver o rosto, sem saber os traquejos, sem saber onde ela está colocando ênfase em cada uma daquelas palavras. Então esse é um processo mais complicado. Como é que eu transfiro a minha mensagem de maneira mais assertiva? Como é que eu consigo pegar a ideia que eu tenho e passar aquilo para uma outra pessoa? De certo modo, a área da ciência que estuda isso é a oratória. E um longuíssimo campo de estudo e bastante antigo, né? Na verdade, a retórica. A retórica é a arte de transmitir uma informação para uma pessoa da melhor maneira possível, da maneira mais eficiente possível. E aí, como nós somos criaturas emocionais, obviamente que o eficiente envolve a questão de beleza, envolve a questão de elegância. Então não é simplesmente transmitir a mensagem. Eu quero falar que a maçã é verde, né? Não, essa maçã, ela é verde. Existem diversas maneiras diferentes da gente falar. Existem diversas maneiras de colocar alguns detalhes que podem me ajudar a passar o conteúdo ou podem reduzir isso. Isso como eu comentei com vocês, bastante antigo, né? Desde mais de 2000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia e no Egito. A coisa começa a ficar um pouco mais formal. Tá? Na verdade, esse é 2280 antes de Cristo, na Mesopotâmia, a gente tem alguns primeiros escritos definindo essa questão de como passar informação, né? A coisa toma uma formalidade maior com os gregos, né? A língua grega é, por excelência, a língua da retórica, tá? Ela tem estruturas que ajudam a gente a filosofar, que ajudam a gente a transmitir o conteúdo de uma maneira mais elegante, de uma maneira mais bem definida, né? Tem línguas que são melhores para se expressar em uma determinada situação. Nesse caso, o grego, acontece exatamente isso. Então, surge uma escola dos sofistas. E a ideia dos sofistas é a oratória pela oratória. Então, quando a gente fala que alguém é sofista, a gente está falando que aquele cara, ele está falando só para convencer. E ele não tem mais amarras com mais nada, né? Ele vai fazer o possível para te convencer de alguma coisa. Ele vai fazer o possível para te vender algum produto. Ele vai fazer o possível para conseguir o seu voto. E aí, sem mais nenhuma amarra nesse sentido. O Isócrates começa a mudar um pouquinho essa ideia e fala assim, não, o sofismo ele não deve servir só para a gente conseguir ganhar reputação. Só pra gente conseguir se defender, só pra gente conseguir ter fama, pra gente falar bonito. Não, a gente tem que usar isso como uma liderança cívica. Então a ideia dele é como é que eu posso melhor formar isso, como é que eu posso melhor utilizar essa ferramenta de bem falar pra gente ajudar a fazer um processo de liderança de maneira cívica para a sociedade. O Platão ele traz algumas questões e nesse sentido ele fala, olha, existe a retórica sem a dialética, que é o que a gente falou na aula passada, que é a questão assim, eu apresentar informação
sem me preocupar se aquilo é verdade ou não, sem fazer aquela a busca pelas razões, a busca pela verdade. Então tem como eu fazer isso. E fala assim, olha, isso não se pode fazer, tá? Isso acontece e isso não é legal, porque você está falando mentiras com uma capa bem bonita para você poder convencer as pessoas. No final das contas, Aristóteles resume essa mesma ideia do Platão, só que ele coloca que a retórica e a dialética elas são complementares. Tudo o que a dialética, questão do pensamento lógico, quando eu quero pegar uma ideia e processar aquela ideia para eu chegar em conclusões, isso você está fazendo um processo de raciocínio lógico, de dialética. Quando você pega essas mesmas ideias e você passa pelo mesmo processo, mas para fazer com que outra pessoa chegue no mesmo nível que você chegou, é o que ele vai chamar de retórica. Então ele fala, os mecanismos dos dois têm que ser os mesmos. A gente não pode fazer uma retórica desassociada da dialética. Ele cunha o termo que a retórica... Ele fala que... É que o termo antítese pra gente hoje é um pouco diferente, mas o que ele comenta seria mais ou menos falar o seguinte: a retórica é o... Sei lá, quando você tem uma música, o refrão. A retórica é o refrão da dialética. Então, através da dialética, eu tenho meu poema, eu tenho a minha história, e em vários momentos eu volto pro refrão complementar aquela história, para complementar aquela música, o refrão, e recapitular e passar essa mensagem. Então, se eles fazem parte do mesmo processo, eles têm alguns objetivos um pouco distintos, alguns mecanismos de trabalho, ferramentas um pouco diferentes, mas a gente precisa que esses caras sejam juntos. Então vamos dar algumas olhadas na questão da retórica e por que é importante. Porque hoje em dia a gente usa a mesma ideia. Platão vai falar para a gente então que a retórica é a arte de governar as mentes dos homens. Eu não sei se vocês conseguem imaginar alguma frase mais impactante que essa. É simplesmente você tá falando assim, olha, eu estou passando para vocês metodologias de como vocês conseguem modificar ou induzir as outras pessoas a tomarem decisões. Então, por isso mesmo que ele fala, isso por si só como uma ferramenta isolado, ela é bastante perigosa. Por outro lado, Aristóteles traz para a gente duas ideias bem interessantes, tá? A primeira é que ele fala o seguinte: a retórica ela é o nosso mecanismo de defesa. Falado. Então, falar bem, falar de maneira racional, significa você explicar as suas opiniões de maneira indubitável, de maneira a não gerar dúvidas na maneira que você fala. E aí ele fala o seguinte: olha, hoje parece que é absurdo você falar que a pessoa tem vergonha de falar em público e tal. É a mesma coisa que você virar e falar assim: aquela pessoa tem vergonha de se defender. Se alguém vier pra bater nela, ela vai ficar com vergonha e não vai fazer nada. Não tô falando de paralisia do medo. Eu não tô falando mas assim, é a noção de autopreservação. Então, se alguém vier pra bater em você, você vai tomar uma decisão. Mais enérgica, menos enérgica, mas assim, a gente tem esse direito de autodefesa. E ele coloca a retórica no mesmo nível. Se eu não consigo falar, se eu não consigo me expressar, como é que você quer se defender perante a sociedade? E no segundo momento, é o que a gente vai fazer todos os dias. Você vai fazer projetos e vão ter... O projeto, o padrão de engenharia não tem solução. Tem várias soluções. Algumas melhores, algumas perceptivelmente melhores, algumas perceptivelmente piores, e algumas até erradas. Então você desconsidera as erradas. As piores você tenta desconsiderar, mas às vezes é a única que você consegue fazer dado prazo, tempo, alguma coisa. E dentre as melhores ainda tem um conjunto que você pode escolher que aí vai tanto faz. Tem a solução A e B. O que a solução A faz? Não, resolve meu problema em 2 semanas e vai custar R$1.000. O que a solução B faz? Resolve meu problema em 2 semanas e vai custar R$1.050. Tanto faz. Mas uma é um dia mais, demora um dia a mais, mas é R$50 mais barato. No final das contas você fala assim, olha, realmente tanto faz qualquer uma das duas.
como você vai defender a sua ideia? Você fez um projeto, você vai apresentar um projeto dentro da empresa, dentro da tua equipe. Como é que você convence-os que aquela é uma boa sugestão? Então, Aristóteles, nessa primeira parte, ele até comenta, a gente não poderia nem imaginar ser capaz de conviver em sociedade sem ter um mínimo de capacidade retórica. Sem ter um mínimo de como a gente se apresentar para as pessoas. E aí, nesse primeiro parágrafo, né? Nesse segundo parágrafo, ele coloca por que isso é tão importante também. Em algumas interações que a gente vai conversar, na maioria das vezes, que ele comenta aqui, na audição de pessoas que não podem assimilar um argumento complicado, de relance, ou seguir uma longa cadeia de raciocínio. Então, em algumas situações, você está explicando um conjunto de motivos que te levaram a tomar aquela decisão. Às vezes, outra pessoa não consegue acompanhar, porque aquilo é extenso, aquilo é longo, a área dela não é aquela área de conhecimento. Então, com a retórica, a gente consegue simplificar aquela explicação, uma das ideias. A gente consegue simplificar a maneira que a gente fala para nos ajudar a convencer as outras pessoas. Para nos ajudar a explicar o motivo daquilo para outras pessoas, né? Exemplos, assim, não vou dizer bons, mas simples de retórica, né? Seu filho tá andando, achou uma tomada e tá indo com um dedinho. Você não vai chegar do lado dele com calma e falar assim, olha, deixa eu te explicar para você, não coloque o dedo, porque aí dentro nós temos 2 condutores metálicos, provavelmente feitos de cobre, devido à baixa condutividade, a baixa resistência de impedância, que deve ser em torno de 18 ohms por metro quadrado dividido por milímetro quadrado de seção transversal. Se você colocar, é possível fechar um circuito, como a tua pele ainda é nova, a tua impedância, a impedância da sua pele é muito baixa, vai gerar uma corrente que pode passar pelo seu organismo. Não dá. Não dá para acompanhar essa cadeia. Você vai falar assim, olha, não põe a mão. Por quê? Porque não pode, é perigoso. Ponto. Vai aceitar aquilo ou não? Depende. Aí tem a questão de como falar, como explicar. Tem as ferramentas que a gente tem da retórica que podem nos ajudar. Mas isso é importante, a gente conseguir extrair o que é importante, passar essa informação para outra pessoa entender o porquê que aquilo que a gente está fazendo aquilo ali. Em determinadas situações não dá para ficar explicando todos os pormenores. Então a gente tem que tratar de uma maneira um pouco diferente. E isso é muito sério. Algumas pessoas não entenderam essa mudança de gramática, de dialética e retórica, né? Um cara, por exemplo, que entendeu, Agostinho de Hipona, ele nasceu 400 a.C., 300 e alguma coisa antes de Cristo, e ele era um sofista, da escola do sofista, que é aquele cara que era apaixonado por falar bem. O objetivo de vida dele era o quê? Era ser um retórico famoso que todo mundo conhecesse. Ele queria ser um cara famoso, né? Ser retórico naquela época sei lá, ser uma dupla sertanejo, um cantor de funk hoje. Eu quero ser o suprassumo, abre aspas, da sociedade, né? E aí ele estudou muito tempo com a retórica, estudou muito tempo todas as estruturas de como falar bem. E quando ele começou a ter algumas das suas ensinos formais, né, ele foi estudar Cícero. Cícero é o orador. Ponto final. A gente vê hoje os livros de Cícero, a gente vê a eloquência com que ele colocava o texto, como ele comentava, como ele falava. Assim, ele atingiu o ápice da capacidade de oratória na língua mãe dele. Então, ele é o exemplo que até hoje a gente estuda. Aí, quando Agostinho estava estudando Cícero, um livro chamado Hortêncio, que infelizmente a gente não tem esse livro hoje. A gente tem umas 7, 8 pessoas que citam o livro, entre eles Agostinho, que contam, eu li tal coisa no livro, li tal coisa, mas o livro mesmo não chegou pra gente.
E o que ele resume pra gente? O Cícero, nesse livro, vira e fala assim: olha, ser um bom orador, isso é tudo bobagem, não serve pra nada. A verdade mesmo, o importante mesmo, tá em estudar filosofia. Porque se eu não tenho uma base filosófica, se eu não tenho. E aí, não entendo base filosófica como aqueles caras, monge budista que fica 80 anos estudando. Não, é o mínimo. É quem eu sou, de onde vim, pra onde eu vou. É o mínimo. Quem é você? O que você gosta de fazer? O que você quer fazer? De onde você veio? Qual que é o teu passado? Onde você está mirando para ir? É o começo da filosofia, do estudo filosófico. Não a filosofia pejorativa que às vezes a gente tem como massa, mas é conseguir responder essas perguntas mais simples. Se eu conheço isso e eu conheço a verdade disso, eu consigo convencer as outras pessoas, eu consigo explicar às outras pessoas, eu consigo gerenciar o que está acontecendo, eu consigo ser um bom orador. Então, ser orador por ser orador, isso dito pelo maior orador que já existiu, é bobagem. Nós temos que ser filósofos, nós temos que responder às perguntas difíceis. Nós temos que buscar a verdade. Então, essa é a mudança de concepção, tá? E uma galera não percebeu isso. Então até hoje a gente continua utilizando a retórica simplesmente como a arte da persuasão. A gente continua utilizando isso simplesmente para convencer as outras pessoas, né? Infelizmente, de maneira geral, a população tem um nível muito ruim de raciocínio, muito ruim de entendimento de linguagem. Então, se você fala bem, as pessoas acham que o que você está falando é certo, né? Se você, eu já falei, né? De vez em quando eu fico caçando na internet algumas coisas para colocar ilustração. Aí esses dias eu achei uma frase muito legal. Tava assim, a foto do Einstein, tá? A foto do Einstein, aquelas fotos preta e branca, bonito, com aquelas frases frase motivacional, né? Aí tava escrito lá em cima assim: não acredite em tudo que você lê na internet. Tinha a foto do Albert Einstein e embaixo escrito Olavo Bilac. Óbvio que ele não falou isso, né? Óbvio que ele porque o cara morreu em 1950 e não tinha internet naquela época. Então, assim, mas você vê uma foto bonita e você vê uma frase que condiz com o que você acredita, você passa a assumir que aquilo é verdade. Então, a capacidade de ouvir é importante. E a capacidade de melhorar a nossa capacidade de falar, a nossa retórica, a nossa oratória, nos ajuda a identificar quando alguém está querendo passar a gente para trás. Ajuda a gente a identificar quando alguém está falando e você fala: meu amigo, tem coisa estranha, você pode explicar um pouquinho melhor? Né? Então, basicamente, a gente está construindo a nossa árvore, né? A gente olhou a questão da gramática, que é esse primeiro passo, né? De realmente a gente conseguir entender, conseguir se entender e até certo ponto se expressar escrito na nossa língua nativa, ou falado, conseguir conversar, ter um domínio bom. Com isso, a gente consegue, como a raiz, absorver um conjunto grande de conteúdos e formular as nossas ideias principais. Formular as nossas estruturas. E, obviamente, isso vai gerando novas ideias. São os nossos galhos, né? Vão gerando novas ideias, vão gerando novas linhas de raciocínio. E com essas linhas de raciocínio, nós conseguimos gerar boas estruturas retóricas para explicar aquilo para outra pessoa. Então, nós precisamos ter os três campos muito bem definidos, tá? E é por isso que, quer dizer, existem muitos fatos intermediários. Mas é por causa dessa estrutura gramática, dialética, retórica que hoje nós temos português desde que a gente entra lá no pré-primário até o ensino médio. A ideia é que o se expressar é tão importante que a gente gasta 10, 12, 13 anos se formando. História e geografia não é tão crítico. Você joga lá da quinta série para frente, você consegue absorver um conteúdo bastante grande de conteúdo se
você tiver bem formado essa estrutura. Até mesmo a matemática, a gente consegue aprender relativamente rápido se a gente tiver essa estrutura muito bem definida. Beleza, Rodrigo, mas como é que funciona esse negócio? O Cícero, o nosso grande orador, ele coloca 5 cânons, 5 estruturas para nos ajudar a ser um bom orador. Primeiro, o processo de invenção, de criar argumentos, tá? Isso é o restinho que a gente tem lá da lógica. Chegar para um debate, chegar para alguma fala com argumentos que já existem, ok. Mas se aqueles argumentos já existem, provavelmente a pessoa contra quem você vai deliberar, ela já conhece aqueles argumentos e já refutou ou já os aceitou. Mas desenvolver novos argumentos a favor ou contra uma determinada posição é muito poderoso, né? Porque você, cada vez que você cria um detalhe a mais, você está chegando mais próximo da verdade. Depois disso, arranjar os argumentos em uma sequência que cause um determinado efeito. Então, às vezes, você quer ir do mais geral para o mais específico, às vezes você quer fazer o contrário, você quer do mais específico para o mais geral. Então, quando nós queremos provar uma ideia para um trabalho científico, você parte da área geral de pesquisa e fala, ó, a área ela funciona assim. Dessa área, fulano falou que isso funciona isso. Você vai diminuindo até você chegar numa parte pequena o suficiente e se propõe um experimento. Aí você vê se aquela próximo passo seu é verdadeiro ou não. Político faz, provavelmente, eles fazem normalmente o caso contrário, né? Ele pega um caso, e aí tem se vocês quiserem depois dar uma pesquisa na internet, agora eu esqueci o negócio. Mas assim, o discurso que elegeu o Obama. O cara faz uma análise do discurso que basicamente lançou ele pro cenário nacional lá, que antes disso ninguém conhecia. E aí ele começa a analisar alguns dos motivos por que o discurso é tão bom. E realmente o discurso é muito bom. Ele fala assim, olha, ele começa com um caso particular, bem específico. Então ele arranjou os argumentos, ele arrumou os argumentos de maneira a ir do mais específico para o mais geral. E aí ele começa, olha, eu cheguei aqui para a convenção, tal, não sei o quê. Na época ele nem era candidato a nada, né? Ele fazia parte do partido só. Ele foi dar um discurso a favor de outra pessoa. Aí fala, eu cheguei aqui, tal, tava conversando com a pessoa. Tinha fulano, 17 anos de idade, eu bati um papo com ele, a situação era essa, ele me contou isso e tal, tal. Então ele pegou um caso que provava um ponto e disse, falou assim, olha, e o que a gente tá fazendo com a nossa juventude? O que a gente tá fazendo? Então ele ia ampliando até chegar numa proposta geral de um caso particular. Então, diferentes situações te levam a arranjar os argumentos numa sequência, numa ordem, num tipo diferente. A gente tem a questão do estilo. Então, o estilo agora sim é o estilo mesmo, né? Como é que você vai arrumar o teu argumento? Você vai deixar ele bem cru, seco, extremamente objetivo, ou você vai florear? Você vai contar uma história? Depende do público, depende com quem você está falando. Tá? Então, e existem métodos que funcionam melhor para determinado tipo de população. Se você conhece, você está num debate amigável, numa solução, ou se é um trabalho puramente científico, então existem modos um pouco distintos. Memória, obviamente, se você precisar colar para falar alguma coisa, a sua credibilidade foi pro saco. Então você tem que memorizar os fatos, os argumentos. Todo mundo fica impressionado quando alguém está comentando e de repente fala, não, porque fulano lá no livro tal fala tal coisa. Não, porque saiu uma estatística em 2016 do IBGE que fala que 50% da população é metade do país, né? Aí você solta umas frases assim, aquilo é verdade e é memorizado. Isso aumenta a credibilidade, porque a pessoa vai falar assim, nossa, ele fez o trabalho de casa, ele sabe do que ele está falando, ele conhece os números. Então ele estudou para isso. Isso ajuda no processo. Por fim, a entrega. Como falar, de que jeito que falar, tom, quando que se acelera, quando é que você para. É muito legal nessa análise que ele faz do discurso do Obama. Em vários momentos o Obama para e respira. Ele fala, olha, 1,
2. Olha, ele ficou 5 segundos parado aqui. Prestem atenção no que ele acontece, no que ele fez. Preste atenção. A gente tem muito medo de ficar em silêncio. E aí vocês devem ter feito alguma apresentação, vocês comentando, e de repente você. Então, aqui tá. Aí você começa. Blá, 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 blá. Então, se no mesmo lugar você cortasse esse blá, 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 e ficasse simplesmente em silêncio pensando, né? Isso gera um resultado muito diferente na apresentação. Então, como você coloca ritmo, tom, tudo isso impacta, né? Conhecendo um pouco disso, então, a gente pode ir para método, né? Como é que a gente faz para melhorar a apresentação? Eu recomendo fortemente que todo mundo, obviamente eu vou dar um spoiler gigante, então se você não está assistindo aqui ao vivo, dá um pause, copia esse link e roda lá no YouTube, né? E deixa no mudo, tá? É um TED Talk. Deixa no mudo e vai assistir. Depois você volta e tira do mudo. É fantástico, por quê? A palestra é Como Parecer Inteligente ao Fazer uma Palestra. Esse é o título da palestra. Ele comenta e fala. Ele passa 7 minutos, assim, em termos de estilo, em termos de estrutura, é fantástico. Assim, você olha pro cara e você fala, esse cara manja do que tá falando. Dá uma olhada na cara do sujeito, a postura, a confiança. E o que ele tá falando na palestra? Absolutamente nada. E não tem mensagem nenhuma. Ele não tem informação nenhuma útil para passar na palestra. Ele só pegou todos os métodos que ele conhecia de fazer uma boa palestra, aplicou e a palestra ficou fantástica. Então ele começa no começo e fala assim, eu vou fazer uma palestra hoje onde eu não vou falar nada. Não tem nada interessante. Não tem absolutamente nada que vocês vão tirar daqui. Aí no final ele fala assim, olha, eu queria agora deixar vocês com uma reflexão. Pense no que eu disse no começo. Pense no que eu tô falando agora. Obrigado. Ou seja, ele não falou nada com nada a palestra inteira e assim, é muito legal. Eu queria ter tido a experiência de assistir essa palestra completamente no mudo. Porque o verdadeiro coach, né? Coach 4.0, né? Agora é tudo 4.0, né? Coach 4.0 quântico. Esse é um dos slides que ele fala, numbers. Ele fala assim, agora nesse momento da palestra é o momento onde a gente vai falar, a gente fala de algumas estatísticas. Por exemplo, o número de palestras que eu já dei, 1. O número de fatos interessantes nessa palestra, 0. A minha altura, 70.5. 2 vezes 6 é 12. 6 vezes 2 também é 12. 352 é um número de 3 dígitos, ou seja, é só tá enchendo linguiça. Mas é interessante que você assiste, é hilário, é entretenimento puro. Mas depois que você começa a estudar alguns métodos de estudo, métodos de apresentação, você volta e revê a palestra, e você fala que ele tá fazendo isso, tá fazendo isso, tá fazendo isso, tá fazendo isso. E é motivante. Tem hora que ele fala baixinho pra você prestar atenção. Se o cara tá falando baixinho é porque alguma coisa importante tá vindo. Tem hora que ele grita. Então, a estrutura é muito legal. E aí vale a pena a gente passar por... Dá uma olhada. 5 minutos, rapidinho, dê uma olhada. Métodos especificamente. Eu peguei desses 3 sites, tá? Dei uma corrida em várias estruturas, onde eles apresentam pra gente 3 grupos diferentes de boas metodologias de apresentação. O primeiro para a apresentação em si, o segundo para comunicação, o terceiro para persuasão. Então, para apresentação, isso aqui provavelmente vocês já viram em vários outros lugares, né? Pratique antes na frente de outras pessoas. Então ir lá e treinar no banheiro olhando pro espelho funciona, ajuda. Mas é bom se você puder praticar na frente de outras pessoas. Usar menos texto e mais elementos visuais. Utilize a sua personalidade. Normalmente a palestra a pessoa está interessada em quem você é, não só no conteúdo. Aprecie as perguntas. Então se alguém perguntar alguma coisa, leia, comente, não descarte aquela informação, a interação ela é muito boa. Seja apaixonado pelo tópico que você está falando, tá? Não dá para fazer uma palestra sem você realmente ser dedicado àquilo. Manter contato visual, olha para cada uma das pessoas, veja o que elas estão falando, tem algumas regras nesse sentido. Pense nos espectadores, cuidado com linguagem corporal.
Então, se alguém chegar, sentar aqui e começar a dar aula para vocês, um tom de voz monotônico, falando, conversando, com uma cara completamente parada, em 5 minutos vocês estão tudo dormindo. É diferente uma postura, a maneira de falar. Então, a linguagem corporal é importante. E manter o mais breve possível. Esse negócio de dar aula de 2 horas não serve para nada, né? Então, por isso a gente tenta quebrar a aula, tenta colocar algumas atividades no meio do caminho, principalmente quando é presencial, né? Aqui a gente tem alguns problemas um pouquinho maiores. Comunicação, como se comunicar, né? Aprender o básico da comunicação não verbal, tá? A gente fala demais por comunicação não verbal. E tem algumas coisas que a gente consegue melhorar. Aqui eu não tô, do mesmo jeito que Agostinho de Hipona, eu não tô falando em usar o sofismo para vender a ideia. Eu tô falando em melhorar a mensagem que é verdadeira que a gente quer passar. Então não é criar uma pessoa, uma persona falsa e você vai lá como um ator e vai fazer aquela apresentação. Não, mas é entender aquilo que talvez a gente não faça de maneira muito boa e tentar melhorar os pontos que precisam. Um ponto que é interessante é você precisa se comunicar demais apenas para se comunicar. Ninguém guarda 100% das informações que ouve, que vê. Então, se tem alguma coisa que é importante, você tem que repetir, volta, fala de novo, repete de novo. Na próxima aula, você faz um resumo, você faz uma revisão. Então você continua martelando aquela mesma ideia. As pessoas não decoram. Então, se tem alguma coisa que é importante decorar naquela palestra, você vai ter que voltar e ficar repetindo. Evite depender de recursos visuais, né? Então, se você puder ter tudo na cabeça, isso ajuda. Pedir um feedback honesto. Chega a pessoa, olha, o que você achou? Foi bom, não foi bem? E isso não só para apresentação, tá? Isso para comunicação. Então, estou trabalhando em equipe, falo assim, olha, e aí, o trabalho ficou legal, não ficou? O que você acha? Minha postura tá bem? Se envolver com o público, começar e terminar com ponto-chave. Por isso que eu tento organizar, começar com uma revisão e terminar com um resumo para recapitular o que é importante. Usar a abordagem PIP de person in person, de maneira individual, você tem um contato 1 a 1. Gravar as apresentações importantes para você rever. Eu tenho até vergonha de rever algumas das minhas aulas mais antigas, mas dá uma lida, viu o que você fez, o que não fez. Dominar a arte do tempo, então não dá para o cara chegar e falar assim, olha, tem que fazer uma apresentação em 5 minutos, você gastar 20. Ou, você tem que dar uma aula de 1 hora, meia hora, 2 e em 15 minutos acabou o conteúdo. A gente tem que saber gerenciar isso. Fica à vontade para falar de imprevisto, porque vai acontecer coisas que você vai ter que improvisar. Conhecer o público, adicionar algumas novidades para melhorar a retenção. Então, em inglês, o pessoal chama de prop. Levar alguma coisa que você possa mostrar, que você possa explicar, algum slide diferente, alguma piada, algum truque para você tentar manter essa retenção e essa mensagem. Se concentrar em ganhar respeito em vez de piada, por mais que possa parecer em vários momentos, a maioria das apresentações, elas são apresentações de conteúdo, não de stand-up comedy. Então, o pessoal tá rindo, ele tá rindo, não quer dizer que alguém tá aprendendo alguma coisa. E aprenda a ouvir, né? Em persuasão, primeiro, aqui é persuasão, você. Então a gente falou da apresentação em si, o formato de apresentação, comunicação interpessoal, e aqui é persuasão, a pessoa começar a confiar naquilo que você está falando. Primeiro, estabeleça a sua credibilidade. E a sua credibilidade não é no sentido de eu sou o melhor do mundo. Não, mas porque o que eu estou falando é verdade? Não, porque eu estudei esse assunto. Eu trabalho com isso e os experimentos tais demonstram tal coisa. Então estabeleça por que você tem alguma credibilidade para falar daquilo ali, né? É impressionante a quantidade de famoso que acontece alguma coisa no mundo, eles viram experts em economia, medicina, turismo, direito, do dia para noite, né? Então, por que eu tenho que acreditar na sua credibilidade? Segundo, vá bem preparado para suas conversas. Conheçam os fatos, conheçam os fatores, as estatísticas.
o porquê que aquilo é daquele jeito. Entender os interesses do grupo. Então, se você vai chegar para fazer uma determinada palestra, você precisa entender o que eles querem saber com aquilo ali. Senão você corre o risco de dar ênfase e começar a explicar uma coisa que não serve de nada para eles. Conecte-se no nível emocional. Tá? A maioria das decisões... Tem algumas estatísticas na área de negócios, né? Que a maioria das negociações elas terminam antes de começar. Então, se a pessoa vai com a tua cara, ela já está disposta a fechar um determinado negócio e mesmo que você cometa algumas coisas erradas, ela vai relevar os seus deslizes na fala. Se a pessoa bater o olho em você e já está desconfiada, o primeiro deslize que você der, você já está fora. Se você fizer tudo impecável na sua fala, a pessoa ela vai ficar menos desconfiada. Mas você vai gastar tempo estabelecendo essa relação quase que emocional com a pessoa para tentar começar a mudar a ideia dela. Então, construa relacionamentos de confiança e de respeito. E aqui é aquela questão, não dá para enganar as pessoas, você vai enganar uma pessoa uma única vez, né? Você tem que ter confiança, você tem que ter estrutura, tem que ter respeito entre as partes para a gente conseguir fazer esse processo mais tranquilo. Isso a gente só consegue com o tempo, isso a gente só consegue com uma sequência de boas atividades e bons resultados. Responda ao porquê. Várias vezes as pessoas estão interessadas até mais. Você está me explicando tudo isso, mas por que isso é importante? Principalmente quando a gente está falando de conteúdo técnico. Às vezes você explica o conteúdo, você explica o objetivo, você explica como chegar naquele objetivo, você explica o que precisa fazer para que ele chegar naquele objetivo, mas você não explica por que o objetivo é importante. E as pessoas precisam cada vez mais, principalmente hoje, né, o perfil das pessoas, precisam saber por que aquilo é importante para que eu consiga chegar naquele objetivo. Senão a pessoa não se motiva, ela não vai fazer nada naquele sentido. Tente também perguntar, e se? Mas e as alterações? O que eu consigo fazer de diferente? O que eu consigo... e se tal coisa fosse diferente? Para a gente tentar apresentar a ideia principal e falar, olha, fora dessa ideia principal, as alternativas, e se isso, e se aquilo, não são muito melhores. Então essa é uma alternativa muito legal. Os princípios como eu comentei, todos os links estão lá naquele primeiro slide, depois eu subo, né? Os princípios de Cialdini, reciprocidade, escarcidade, consistência, consensos e autoridade. Então, isso são algumas das coisas que a gente precisa ter para apresentar. Se você não tiver autoridade, você no que você está falando, a gente não vai conseguir fechar um negócio, a gente não vai conseguir persuadir ninguém a fazer nada, né? Se não tiver consenso, se os dois não chegarem na mesma conclusão, também a gente não vai conseguir fazer. A consistência, ela é importantíssima para a pessoa criar uma confiabilidade em você, porque ela sabe que sempre está fazendo a mesma coisa. A escassez, a escarsidade, a escassez. As pessoas são movidas para aquilo que é pouco, vai acabar ou não é muito fácil de obter. Por isso que qualquer propaganda, YouTube é uma maravilha, né? De um vídeo para outro, cara, você não pula esse vídeo não. Você só tem 10 segundos. Se você não clicar nesse vídeo e fazer o meu curso, você vai perder a maior oportunidade da história, né? É muito interessante alguém falar que a gente vai perder a maior oportunidade da história, sendo que na história a gente já teve o descobrimento da América, a gente já teve o lançamento de foguete para a Lua, já tivemos 2 guerras mundiais. É difícil aquele cara num comercial do YouTube estar me propondo a maior oportunidade da história, mas o apelo à escassez é a última peça, é a última chance, isso chama a atenção. E a reciprocidade. A gente tem que tratar as pessoas com cordialidade e tentar devolver para elas naquilo que a gente quer fazer. Olha, o retorno para você é proporcional àquilo que você vai se empenhar. Então existe uma
reciprocidade de tratamento, existe uma reciprocidade nos resultados que a gente vai obter. Isso dos princípios de Cialdini, não sei italiano. Por fim, apelação para motivos maiores. Isso do Carnegie. O Carnegie era um grande industriário, 1890, 1900 mais ou menos, nos Estados Unidos. Tem uma série da History, os grandes empresários, alguma coisa assim. Um deles era o Carnegie. O Carnegie, se não me engano, era de metalurgia. Eu acho que tinha o Rutherford na área de... Não, Rutherford não, me esqueci agora. Tem um cara da área de petróleo, tinha um banqueiro, o Carnegie. Tem uma série da History que é bem legal. Então, o Carnegie, ele atingiu vários pontos e modificou uma série de políticas americanas. E um dos motivos de persuasão dele é a apelação por motivos maiores. Nesse sentido, maiores e mais nobres. Não, olha, a gente está fazendo isso não é porque eu quero ganhar dinheiro, não. Em algumas situações é porque ele não queria mesmo. Afinal de contas, o cara tinha muito mais dinheiro que qualquer multibilionário de hoje. Nessa época aqui, os caras tinham tanto dinheiro nessa época que hoje Steve Jobs, quer dizer, o Steve Jobs quando era vivo, o Bill Gates, é tudo fichinha perto desses caras na época. Então, algumas vezes eles faziam atividades que eles não estavam interessados pro ganho financeiro realmente. Às vezes eles iam ganhar dinheiro com determinadas atividades, mas o objetivo nem era esse. O objetivo era um motivo maior. O objetivo era realmente um bem maior para a sociedade ou para aquilo que eles acreditavam. Então, isso é uma das coisas também que mais nos ajuda a ser persuasivo. É apelar para bons motivos, provar que aquilo a gente vai estar, a gente ajudará uma boa causa. Legal. Juntei tudo isso, então agora é só a gente sair convencendo os outros. É mais ou menos, né? A gente tem que tomar um certo cuidado, porque, como eu comentei, a gente viu estatística no semestre na semana passada e na segunda aula, eu acho. 80% da população brasileira que termina o ensino médio não sabe diferenciar fato de opinião. Eu falo bobeira, acho que é 60% do ensino médio. 80% é que não sabe fazer cálculos avançados, regra de 3. 60% não sabe diferenciar fato de opinião. Se você aprende bem esses recursos de fala, é muito fácil você apresentar isso para as pessoas de modo autoritário, de modo parecendo que é verdade, sem necessariamente aquilo lá ser verdade. Então, a gente tem que tomar um cuidado e não sair fazendo uso disso à torto e direito. Nós precisamos entender. Uma das boas maneiras é educando as pessoas para elas entenderem que nem tudo é isso. E uma segunda questão, os métodos ajudam. Os métodos ajudam, mas eles vão nos ajudar se a gente tiver também bom conteúdo. Então, o que eu estou falando tem que ser verdade, para que aquilo tenha o poder total na transmissão daquela mensagem. Porque se eu estiver tentando enganar alguém, obviamente a gente conhece, a gente consegue, né? É possível fazer isso? É possível. Só que se você está conversando, por exemplo, numa reunião, numa empresa, onde você está conversando com o teu chefe, você não vai conseguir enganar. O cara conhece normalmente muito mais do sistema, ele entende muito mais informação. Então a gente não tá aprendendo isso para enganar pessoas. Eu não tô comentando isso com vocês para vocês estarem cientes disso para usar para o mal, né? Mas sim para a gente melhor entregar aquilo que é verdade, melhor entregar aquilo que a gente quer colocar. E por fim, a gente tem que entender e acreditar no que a gente está falando. A grande maioria absoluta da população não gosta de mentir. As pessoas não, as pessoas têm uma tendência para o bem, né? Rousseau é mentiroso. Rousseau é aquele cara que falava que o homem não nasce mal, né? Que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Mentira, né? Se a culpa fosse só da sociedade, não teria esse problema.
É complicado que você vai falar assim, é do ovo da galinha. Ah, não, a sociedade é que corrompe o homem, porque todo mundo nasce bem. Então quem que inventou maldade? Porque era um bando de homem. Alguém tem que ter inventado a maldade pra pessoa se tornar mal. Então, tem uns problemas aí do nosso querido amigo Rousseau. Mas a maioria das pessoas, ela tem tendência para ser bom, né? Do mesmo jeito que a gente tem algumas coisas complicadas, mas a maioria não vai gostar de mentir. Então, não adianta a gente ter esse mecanismo, por quê? Porque a gente não. Você já viu alguma pessoa tentando mentir e não sabe mentir? A maioria de nós? Então não adianta usar esses métodos. Tá? Não vai resolver. A gente tem que realmente entender o que é certo, entender o que é verdade e correr atrás exatamente de apresentar essa informação. Agora, recapitulando o slide da semana passada, que eu passei rapidinho, falei, a gente vai focar um pouquinho mais agora. A gente tem que tomar cuidado com nossos espantalhos, né? Que são as falácias. Então, eu vou passar um pouco mais devagar por cada uma delas. São as últimas coisas aqui da aula. Para a gente entender os tipos de argumentos. E aí o que acontece? Os tipos de argumentos que as pessoas podem utilizar para tentar simplesmente enganar a gente, tá? O primeiro deles é o espantalho. Espantalho é você pegar um argumento da outra pessoa e diminuí-lo para que a pessoa. E bater naquele argumento mais fraco. A gente não está combatendo com você, a gente está combatendo com um argumento muito mais simples. Então, em vez de a pessoa tá defendendo uma determinada posição, eu pego um fato do argumento, tiro todas as razões e falo, então é isso aqui que você acredita, mas isso aqui tá errado por causa disso, disso, disso. Realmente, aquele fato que você colocou, você conseguiu desbancar aquele fato. Em compensação, não era só aquilo que a pessoa estava falando. E aí você finge que você saiu vencedor do debate, né? Você mesmo fala que ganhou e continua. Falsa causa. Você percebe alguma coisa, você percebe que alguma coisa aconteceu depois de outra e automaticamente você fala, ó, isso causou aquilo. Então a responsabilidade é do pobre cachorrinho que quebrou o vaso, né? Não é do gato malvado que está escondido no canto. Por quê? Porque você não conhece todos os detalhes. Então você simplesmente começa a apontar falsas causas e vencer nisso. A melhor defesa da acusação serve para todos esses casos aqui, Jussara. Tá? Então a pessoa vai sair batendo com argumentos. Ele vai acusar com todos esses tipos de argumento. O terceiro, apelo à emoção. Pessoal, a gente tem que salvar o mundo, porque coitado. Olha esse cara que tá morrendo de fome na África. Olha que. Não, tudo bem. O problema é sério. Nós temos que resolver, mas não é por causa que eu tô com dó daquela pessoa. O problema é sério porque é um problema humanitário, muito maior do que isso. Senão, se a gente deixa levar por emoção, daqui a pouco a pessoa tá se utilizando de emoção para começar a te convencer a coisas que não são verdade. A gente tem que tirar o que é emoção pra gente conseguir entender se aquilo é correto ou não. Se tá na estrutura legal ou não. Falácia da falácia. Alguém fez uma afirmação que às vezes ele cometeu um erro lógico na afirmação dele. Não, o sol é quente porque... Por que o sol é quente? Não, o sol é quente porque eu sinto calor. Não, meu amigo, essa é uma falsa causa. Não é direto isso. Só você sente calor, por quê? Porque você aumentou a sua temperatura. Por que aumentou a sua temperatura? Aumentou a sua temperatura porque você recebeu uma quantidade de energia. Que veio de onde? Veio do sol. Mas eu tenho coisas que emitem energia e elas por si só não são quentes. Então não é esse o motivo. Só que a sua conclusão é correta. Então cuidado. Não dá também para você xingar porque ele cometeu um erro lógico, porque às vezes ele comete um erro lógico, mas a afirmação é correta, ele só não se expressou corretamente. Então isso é uma falácia de falácia. Você quer desmerecer a conclusão, porque o cara cometeu um erro, uma falácia no meio do caminho, só que a conclusão é verdadeira. Ladeira escorregadia, já comentei com vocês. Não, a gente não pode, sei lá, não pode liberar
A gente não pode liberar crianças com 12 anos de dirigir carro, porque senão vai virar uma barbárie e o mundo vai explodir e o trânsito vai. Entendeu? Você pega fala assim, ó, se a gente conceder aqui, isso vai gerar isso, vai gerar isso, vai gerar isso, e aí você vai aumentando. E à medida que você vai aumentando, desculpem, você vai gerando uma ladeira, fala assim, olha, corre o risco de tudo isso aqui acontecer por causa desse ponto que você quer liberar. Não necessariamente é verdade isso daí. Ad hominem, atacar a pessoa. Quantas vezes a gente não viu, principalmente o cara que fez. Isso aqui é uma brincadeira que o pessoal fez, montou isso num jogo, as cartinhas para o pessoal brincar. E aí eles falam o seguinte: olha, pega essas cartas e tenta ver isso em discurso público, né? Discurso de político. Você vai conseguir elas rapidinho. Então, você vai atacar uma determinada pessoa, quer dizer, a pessoa tem uma determinada ideia, você vai falar assim: isso que você tá falando é errado, por quê? Não, porque você é petista, não, porque você é bolsonarista, porque você é não sei o quê. Peraí, o que a pessoa é, o que ela opina, o que isso tem a ver com a veracidade ou não do argumento? Isso é ad hominem, você tá atacando a pessoa, você não tá atacando o argumento. E por pior que sejam as pessoas, elas também têm capacidade de ter argumentos verdadeiros. Então a gente não pode simplesmente atacar a pessoa. Às vezes é muito fácil fazer isso, né? Você também. Não, porque isso que você tá fazendo é errado, isso aqui. Ah, mas você também faz isso. Tudo bem, o fato de eu fazer não quer dizer que eu também não estou errado, né? Mas a pessoa tenta sair pela tangente. Incredulidade, pessoal, isso aqui é ótimo com algumas áreas de pesquisa. Você vai começa a explicar para a pessoa, não, 5G não é uma teoria, não é uma tecnologia dos chineses para controlar a mente das pessoas. Por quê? Não, porque eu vi um argumento estúpido que o cara falando assim, não, 5G é perigoso, por quê? Porque 4G já é uma frequência na hora de micro-ondas. 5G é mais do que 4G, então é uma frequência muito mais alta e vai começar a torrar o cérebro de todo mundo. Aí você senta com a pessoa, não, 5G e por acaso, é uma frequência mais alta que o 4G, mas não tem nada a ver com 4 e 5, né? Mas o 5G é uma frequência que ainda é baixa, ainda é segura. Tem outros equipamentos que têm frequência às vezes até mais alta que 5G. Transmissão de satélite usa frequência muito mais alta há muito tempo, nunca aconteceu nada. Aí o cara vira assim: ah, mas isso é muito complicado. Eu acho que eu não acreditei nisso, não. Eu não acredito nisso. Então a pessoa fala: não, eu acho que não funciona. Em alegação especial, você tem um conjunto de alegações que você pode fazer. Só um segundinho. A gente tem um conjunto de casos, você fala, não, mas isso. Você vai apresentando aquele grande conjunto de informações, e depois o cara fala assim, ah, mas nessa situação aqui isso não acontece. Então, eu tenho uma exceção, eu tenho um detalhe, que nesse detalhe, nessa exceção, isso aqui não acontece. Não quer dizer que a regra geral é falsa. Tudo bem, tem os casos que podem ser um pouquinho, mas é você usar um caso específico para quebrar uma regra geral, não funciona, né? Também acaba sendo uma falácia. Pergunta rasteira, você pergunta, mas no meio da pergunta você coloca uma afirmação, né? E aí, para a pessoa responder a sua pergunta, ela tem que concordar com a sua afirmação. Então, o debate lá do Jordan Peterson tem um debate bem legal dele. E a moça que está entrevistando ele vira e fala assim: não, mas então você concorda que as mulheres devem receber menos? Aí ele: não, peraí, eu não disse que as mulheres recebem menos. Eu não disse que eu concordo com isso. Tem um monte de afirmação. Eu não vou nem responder essa pergunta, porque você colocou um monte de afirmação aí que eu ainda nem comentei se eu acredito nisso ou não. E aí a pessoa, se ela responde, não, eu não concordo. Você concorda que as mulheres têm que receber menos?
Não, eu não concordo que elas têm que receber menos. Você acabou de concordar que existe alguma diferença. Você não concorda que tem que receber. Mas você acabou de assumir que elas recebem menos, sendo a afirmação verdadeira ou não. Inversão dos ônus da prova. Não, você que tem que provar que eu tô errado. Eu tô certo, você que tem que provar que eu tô errado. Sendo que normalmente quem afirma alguma coisa é a pessoa que é responsável por provar. Então, se você está afirmando alguma coisa, você precisa. O ônus da prova é seu de provar que aquilo é verdade. Ambiguidade, você fala com duplo sentido, né? Para apresentar o que você quer falar de uma maneira um pouco enganosa. Então, como você está usando duplo sentido, às vezes a pessoa não vai pegar o sentido que você está usando. E como ela não pegou os detalhes, ela concorda contigo e você usa aquilo para seguir o restante da tua lógica. Apostador? Não, mas é impossível que isso acontecer. Isso aí não faz sentido. Por quê? Porque já aconteceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Então, isso não é aleatório. Tem algum motivo para isso acontecer. E sequências aleatórias são sequências aleatórias. Não quer dizer que só porque o mesmo evento aconteceu uma série de vezes que aquilo deixou de ser aleatório. Apelo ao povo e apelo à autoridade é lindo, né? Não, porque a população quer isso. Não, porque a população deseja. Tem uma frase, agora eu não me lembro de quem, que fala assim: imagine o ser humano médio. Imagine a pessoa média. Imagine como é que ela é estúpida. O brasileiro padrão. Imagina o brasileiro padrão. Imagina como é que o brasileiro padrão é estúpido. Agora imagina que metade dos brasileiros são mais estúpidos que o brasileiro padrão. Então a gente não pode simplesmente falar assim, todo mundo acredita nisso, todo mundo fala desse jeito, e aí usar isso como sinal de validação. Pela autoridade, a gente tem que tomar um cuidado. Existe a questão da autoridade no sentido de eu estudei e os resultados do meu estudo me provam isso. E tem a outra autoridade, e essa tranquila, né? Agora tem a autoridade assim, eu estudei, uma coisa que não tem nada a ver com isso, mas como eu sou bom, você tem que acreditar em mim, né? Ou fulano disse alguma coisa, às vezes fulano não tem ideia nenhuma do que ele tá falando. Cara, você tá simplesmente dando uma carteirada, e aí? Aí vem frase do Einstein falando alguma coisa, vem frase do especialista em vacinação falando que aquilo é bom, que aquilo é ruim, que não sei o quê. Tem que tomar um certo cuidado com essas questões. Composição de divisão. Se uma coisa funciona para uma situação, ela tem que funcionar para todo mundo. Não, a gente não precisa de cota, por quê? Olha fulano lá. Ele é negro, pobre, comunidade quilombola, mas ele estudou e ralou e venceu na vida, né? Não dá para eu pegar um caso isolado, dividir e falar, ó, esse grupo para isso aqui, para esses caras deram certo, então vai dar certo para todo mundo, né? A gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Nem tudo o que serve para parte serve para o todo, e nem tudo, quer dizer, se serve para o todo, serve para parte, né? Mas o que serve para parte não necessariamente vai servir para todo mundo. Você não é escocês de verdade, né? Não. Um bom brasileiro nunca faria isso. Aí outra pessoa fala, não, mas eu sou brasileiro. Não, mas então você não é um bom brasileiro. Né? Um argumento não, você não faz parte desse grupinho de verdade. Genética, não necessariamente porque veio de algum lugar que aquilo é bom ou é ruim. Nós temos trechos de legislação ou propostas de legislação fantásticas do PSOL. Temos propostas de legislações estúpidas do PSOL. Nós temos propostas de legislações muito boas. O Bolsonaro agora é sem partido, né? Dele especificamente. Temos propostas nenhuma, né? Ele não fez quase nenhuma, mas do partido, sei lá, Democratas, do Novo, qualquer partido, a gente tem boas propostas, a gente tem más propostas.
né? Agora, julgar que não, isso é bom porque veio de tal partido, ou isso é ruim porque veio de tal partido. Não, a gente tem que... Aristóteles falava que a gente tem que buscar... Não, não sei, acho que é Agostinho mesmo. Agostinho falava, a gente tem que buscar a verdade onde ela estiver. A gente tem que buscar a verdade onde ela estiver. Então, eu posso ter pessoas que tenham passado duvidoso, que têm algumas questões que não são legais, que talvez acreditem em coisas que não são boas, mas ela pode estar falando verdade em vários momentos, em várias questões. Então a gente não pode apelar que, mas isso aí veio de fulano, fulano é um drogado, fulano é não sei o quê. E daí? O argumento é válido ou não? Falso dilema, apresentar para a pessoa apenas duas opções, na verdade podem existir mais. Não, ou é isso ou é aquilo, né? E hoje é tradicional, ou você é a favor do Bolsonaro ou você é contra o Bolsonaro. Não, peraí, eu não posso não estar nem aí para aquele cara aí, achar que tem coisas legais e achar que tem coisas ruins. Não tem um meio caminho, ou eu tenho que ser só preto ou branco, né? Referência circular. Não, isso é bom por quê? Porque fulano falou. E fulano falou isso porque isso é bom. Então você fica dando volta nos argumentos. Às vezes é mais complexo, né? Não, isso é verdade porque tá escrito em tal lugar. Mas quem escreveu tal coisa? Não, quem escreveu tal coisa é fulano. E quem que é fulano? Fulano é um cara que acredita nisso daqui. E por que ele acredita nisso daqui? Porque isso aqui é verdade. Mas por que isso é verdade? Não, porque tá escrito em tal lugar. Mas por que tá escrito em tal lugar? Porque fulano escreveu. Mas por que fulano escreveu? Porque ele acredita que isso é verdade. Pronto, você fechou um círculo de argumento que por si só não é coerente. Apelo à natureza. Não, isso é natural e é bom. Não, é natural, é muito bem. Ótimo, tem várias coisas que são naturais e que não são boas, né? Se alguém quiser tomar veneno, fique à vontade. Então não é porque é natural, porque, não, porque isso aí é da natureza, a gente tirou de algum lugar. Não é por causa disso que aquilo vai ser bom em qualquer situação, em qualquer condição. Pra gente fechar, anedótica, você vai pegar uma experiência pessoal que só você experimentou e falar pra todo mundo que não, eu sei porque eu passei por isso, por essa questão, eu entendi o que aconteceu e por isso que eu acho que todo mundo tem que entender do mesmo jeito que eu entendi. Então a gente conta uma história e trata aquela história como se fosse verdade, né? Pra todo mundo. O atirador certeiro tem uma analogia muito legal. Imagina o seguinte, você tá num stand de tiro, você dá um monte de tiro lá na parede, depois que você deu os tiros, aí você chega lá na parede e pinta o alvo em volta de onde você mais acertou. É exatamente a ideia. Tem um livro que chama Como Mentir com Estatística, né? É muito fácil, essa é a parte triste, né? É muito fácil você pegar um conjunto grande de dados e fazer análise de modo que os dados provem coisas completamente diferentes com o mesmo conjunto original. Então você separa de algumas maneiras, você muda as escalas dos gráficos, você faz algumas alterações, você escolhe alguns períodos. Vamos ver como é que o comportamento, sei lá, da violência do Brasil tem sido modificada. Como é que tá a violência no Brasil? E aí tem uma determinada lei que você quer saber se ela aumentou ou diminuiu a violência. O que o cara faz? Ele pega só o ano anterior da lei e o ano posterior da lei e ele fala, olha, tá vendo? Melhorou. Colocou a lei e caiu o nível de violência. É verdade, não, que bom. Só que aí alguém chega e fala, não, meu amigo, você tá mentindo. Se você olhar a série histórica, já fazia 20 anos que a violência vem caindo todo ano e esse ano caiu igual. Então todo ano diminui 10%. Esse ano diminuiu 10% de novo. Então não foi por causa da lei. Aí chega um outro cara e fala, não, peraí, se você pegar agora que a lei já é mais antiga, se você pegar a série histórica 20 anos, todo ano caía 10%. No ano que publicaram a lei, caiu 10%. Só que dali para frente, todos os anos caiu 15%. Ou seja, ela teve um impacto, talvez não relacionado aos 10%, porque aquilo sempre teve, mas ela ajudou.
Então você olha o grupo que você tem e escolhe um conjunto de dados que corrobora com a sua ideia. E aí você utiliza aquilo ali como fonte de informação. E por fim, meio termo, né? Não, o pessoal de lá é muito radical, o pessoal de cá é muito radical, tem que estar no meio do caminho, né? É uma outra mentira. Em várias situações, uma posição central é uma posição melhor. Em várias situações, uma posição central é horrível. Então vamos ver, né? Vamos ver duas posições muito extremas, né? Os judeus fazem mal, eles são malvados, então nós temos que colocar todos eles em campo de concentração. Essa é uma posição completamente extrema. Do outro lado, você tem: não, os judeus são pessoas normais. A gente tem que tratar eles do mesmo jeito. Qual que é a posição meio termo? Ah, vamos matar só metade. Não faz sentido. Então, em determinadas situações, o extremo é o correto. Em determinadas situações, sim, a gente precisa de um pouco de parcimônia, né? Para a gente conseguir equalizar essas questões. Então, passei bem por cima. Tem um link, deixa eu voltar aqui rapidinho. As imagens são de alta resolução, né? Dá uma olhada lá no Jogo das Falácias, blogspot.com. Eles têm definições melhores e com mais calmas de algumas dessas, com alguns exemplos melhores e mais práticos do que eu estou apresentando aqui. Então lá, dá uma pesquisadinha, é legal a gente começar a dar uma olhada mais a fundo nisso. Eu passei bem por cima. Resumindo então, essa primeira parte da disciplina, a gente viu essa tríade, né? A gramática, a lógica e a retórica. Então, nós somos seres sociais e grande parte da nossa comunicação é verbal. Então, nós temos que aprender a ler e interpretar o que as pessoas falam. Nós temos que aprender a raciocinar em cima daquilo e aprender a apresentar aqueles resultados para as outras pessoas. Então, isso é o básico que o ser humano deveria ter para conseguir conviver adequadamente em sociedade. Cícero vai apresentar um conjunto, então, começa essa formalização. A gente tem que ter os argumentos, arranjá-los de maneira adequada, entender o melhor estilo. Então, não dá para fazer usar, a não ser que você queira enganar as pessoas, que não é o nosso objetivo, né? Mas tentar usar argumentos adequados para cada nível de pessoa. A gente já comentou isso aqui, eu acho que algumas aulas atrás. Tem um conjunto de palestra da NASA que é legal para vocês olharem nisso, onde eles explicam conteúdos técnicos de vários níveis. Eles trazem um cara lá, o Neil deGrasse, e pede para ele explicar o que é gravidade para uma criança de 5 anos, para um cara que está no ensino médio, para um estudante de graduação de física e para um professor de física de Harvard. Ele vai conversar com todos eles. E cada hora ele usa um estilo diferente, um conjunto de palavras, não só os argumentos, mas também toda a estrutura. A gente tem que memorizar essas coisas, a gente tem que ter essas informações na memória e deixar bonito a maneira de falar para entregar aquele resultado para a pessoa é importante. Existem métodos que podem nos ajudar a persuasão, a comunicação e a apresentação. Cuidado para não usar esses métodos simplesmente para vender alguma coisa, senão você vai estar caindo em alguma falácia. E, por fim, o mais importante é o conteúdo. Tá? Se você tem um conteúdo bom e verdadeiro, às vezes você não fala bem, às vezes você não organizou bem as suas ideias, então você não vai atingir um público muito extenso. Mas você não está propagando mentira, você não está falando coisa errada. Né? O contrário, então se tiver que escolher entre conteúdo e capacidade de retórica, sempre escolha conteúdo. Tá? É primordial. E pra gente isso é o mais importante, porque nós vamos nos formar no sentido de se tornar engenheiros. Não adianta convencer a equipe de uma ideia, de uma proposta, e aquela proposta ser ruim. Porque é dar um tiro no pé. E qual que é o pior cenário?
é você convencer a sua equipe de uma proposta. Opa, eu cliquei aqui errado. Convencer a sua equipe, convencer a tua empresa de seguir num determinado caminho. E aquilo é ruim. Não, mas que idiota que vai querer convencer convencer a própria família de fazer uma coisa ruim? Não, qualquer um. A partir do momento que a gente não tem uma capacidade lógica muito bem, nós podemos chegar a conclusões erradas e com essas conclusões erradas convencer as pessoas. E aí olha o perigo. Se a pessoa chegou a uma conclusão de uma ideia errada, mas para ela aquilo é certo, ela vai pro estágio da retórica com a certeza absoluta que ela está correta. Por isso que às vezes eu tangencio alguns temas de política, dou alguns exemplos um pouquinho mais salgados, mas a gente tem que parar para pensar o seguinte: cara, não dá para discutir com bolsonarista, não dá para discutir com petista. Por quê? Porque, primeiro, eles são seres humanos iguais a nós. Eles não estão lá porque eles são malvados e querem acabar com o mundo. Tá, alguns, ok, mas a grande maioria não. Então o que acontece é que, com a lógica que eles têm, com a capacidade de leitura que eles têm, eles chegaram a conclusões que eles piamente acreditam que são corretas. Então, se você chega na pessoa e começa a martelar em cima da pessoa, você tá errado, você tá errado, você tá errado, isso não é legal. Por quê? O que você vai fazer? Você vai sedimentar mais ainda aquela ideia. Faça o contrário. Tente entender quais são os motivos, as fontes de informação que ele usou, qual que é o processo de raciocínio que ele usou para chegar naquela conclusão e entender onde está o erro. Mas também não é chegar e falar assim, você tá errado aqui, aqui, aqui. De novo, não vai funcionar. Comece a explicar, tá, mas e nessa situação, não, mas e isso? Mas e essa fonte veio de onde? Tá, porque lá funciona assim, mas tal país funciona diferente e o resultado é o mesmo. Será que isso tem a ver, né? Então a gente precisa educar as pessoas e entender onde estão os gargalhos de lógica, porque senão a gente corre o risco de nos tornarmos uma dessas pessoas que tem uma certa mentalidade fixa, chegou a alguma conclusão e pelo fato que a gente acredita naquela conclusão, a gente batalha com aquilo com unhas e dentes, né? E levando às últimas consequências, né? A gente tem exemplo de político dos dois espectros que fala que se pudesse matava o povo do outro lado. Né? Tem esquerdista que fala que ia matar o pessoal de direita, tem direita que fala que ia matar o pessoal da esquerda. Pessoal, como assim você chegou à conclusão que matar alguém é bom? É isso que é a situação? Mas de onde vieram esses motivos? E aí, na hora que a pessoa tá convencida, não rola. É um trabalho grande, é um trabalho demorado. Tem um cara, uma apresentação bem legal. Depois eu não coloquei o link aqui, eu deveria ter colocado. De um cara, um negro americano. E ele não entendia por que as pessoas tinham raiva dele. Ele não entendia por que as pessoas tinham raiva dele por causa da cor da pele. Ele não entendia como é que a pessoa podia ter raiva dele sem o conhecer. Aí o que ele fez? Ele acabou falando assim: vou fazer um trabalho, vou tentar escrever um livro, tentar entender isso. Aí ele pediu para a secretária dele marcar um encontro com o líder da Ku Klux Klan, né? O KKK, que é um grupo supremacista branco americano. E aí ele marcou a reunião com o cara, e aí ele conta todas as anedotas do que aconteceu. O que ele fez? Ele simplesmente se tornou amigo do cara. E ele conversava, não, eu quero entender o que você acredita, por que você acredita, como é que funciona. E ele começou aí, inclusive, nas reuniões desses caras, onde eles criam aqueles bonecos brancos, taca fogo, todo mundo vestido. Ele ia nas reuniões, sendo negro, né? Só que ele não atacava, ele não falava. Eu quero. Ele realmente queria entender.
E aí na apresentação dele é muito emocionante nesse sentido, que ele chega e fala assim, olha, depois de vários anos ele indo na minha casa para fazer reunião com o guarda-costa dele, ele começou a ir na minha casa sem o guarda-costa. Depois de não sei quantos anos, ele começou a me chamar para ir para casa dele pra gente conversar lá sobre assuntos aleatórios. Depois eu comecei a ir nas reuniões. Depois de muito tempo, ele saiu do... Ele entendeu e acabou saindo da KKK. É um processo demorado, é um processo que envolve entendermos o que está acontecendo. E lembre-se, vocês ficaram chateados quando a gente mostrou aquelas estatísticas lá atrás de que a maioria da população é analfabeta funcional. Imagina você tentar fazer esse processo com esse tipo de pessoa. É um trabalho de anos e anos. Então não dá pra gente só martelar em cima de pessoas, tá? Por isso que a gente tem que tomar um cuidado muito grande com retórica. Senão a gente acaba cada vez mais fomentando a polarização e isso atrapalha qualquer bom resultado de comunicação. Tá? A Andressa está comentando que tem um filme Infiltrado na Clã. A CNN, acho que a CNN fez uma parede. Eu não sabia que ganhou até o Oscar, não. Interessante, sabia, Andressa? Mas isso é legal. É um processo grande. E a gente precisa de ter a formação dessas três áreas. A gente tem que saber ler, a gente tem que saber raciocinar, a gente tem que saber apresentar os nossos argumentos. Tá? E não precisa ser o orador excepcional. Mas conhecendo um pouquinho do processo, a gente consegue olhar onde a gente está errando gritantemente e onde a gente pode melhorar um pouquinho no que a gente tem, no que a gente quer apresentar. Então é isso. Dúvidas? Alguém quer questionar mais alguma coisa? Tudo certo por enquanto? Então eu vou fechar a gravação para não ficar muito grande e depois a gente bate um papo rapidinho. Tá? Qualquer dúvida, quem não está podendo assistir ao vivo aqui e quiser mandar mensagem depois pergunta, eu estou à disposição. Obrigado.